Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe por ter aberto este vídeo, tá? E, se puder, fique até o final. Nossos vídeos não passam de 20 minutos, sempre é 15, 20 minutos, por aí, tá bom? Não vai mais, tá? Uma palavra de Deus, uma palavra de fé, para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. E eu quero que você preste atenção. Se você puder, dê o seu like, para que assim o YouTube entenda que você gostou e passa para várias outras pessoas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Em nome de Jesus. Eu estou meditando esses dias na vida do rei Ezequias, tá? Na vida do rei Ezequias. A história que ele foi desafiado, afrontado pelo rei da Síria chamado Senaqueribe. Senaqueribe saiu para a guerra e ele saiu, mas ganhando de todo mundo. Venceu o Egito, venceu a Amonita, venceu tudo quanto há. Saiu, ó, dando pau em todo mundo. Sobrou quem? Jerusalém. E você vai ver que ele nem vai lá. Senaqueribe nem vai. Senaqueribe ele vai mandar um homem, tá? Ele vai mandar um homem chamado Rabsaque, que é um mensageiro. Ele estava tão confiante que ele vai mandar um mensageiro. Esse mensageiro, para resumir aqui a conversa, vai trazer a mensagem do Senaqueribe. Senaqueribe vai desafiar Deus, desafiar o rei Ezequias, porque ele já tinha vencido os outros reis tudo. Tá entendendo? Então por que ele ia ter medo agora, né, na visão humana, de Ezequias? Tem uma parte que ele fala assim, ó, com o povo assim, vocês estão achando que o Deus de vocês vai vencer, vai salvar vocês? Ezequias está te iludindo vocês que o Deus de vocês vai salvar vocês? Tá entendendo? Então ele estava confiante, cara. Estava confiante. Tá entendendo? Vê o que eu fiz com os deuses do Egito. Vê o que eu fiz com os deuses assim. Ele estava muito confiante. O que eu quero falar com você aqui é o que Ezequias fez quando ele recebeu a carta de afronta de Senaqueribe. O que Ezequias fez? Capítulo 37, versículos 1 e 2 de Isaías. Você vai ver, vai estar escrito assim, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Presta atenção. Ele entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos do sacerdote, coberto de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Presta atenção à ordem aqui. Ezequias, ele não vai primeiro no profeta. Não. Ele vai primeiro na casa do Senhor. Peraí, quando você vai ver esse mesmo versículo, essa mesma história, lá no livro de 1 Reis, 2 Reis, quer dizer, você vai ver que lá fala que ele orou ao Senhor. Mas vamos aqui no livro de Isaías, para o vídeo não ficar grande. Porque no capítulo 37, ainda no versículo 14, está escrito assim, ó, de Isaías. Recebendo, pois, Ezequias
as cartas das mãos do mensageiro e, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo... Aqui você vai ver, do versículo 15 para frente, a oração de Ezequias completa. Tá? Completa. Tá entendendo? Isso aqui, ele recebe as cartas, ele vai primeiro na casa do Senhor. Ele vai primeiro falar com Deus. Depois, ele vai enviar o Eliaquim e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano e saco, na casa do profeta. Lembrando, Isaías, profeta de Deus, profeta vindicado, profeta confirmado. Mas Ezequias, ele não vai primeiro no profeta. Ele vai primeiro à casa do Senhor, ele vai primeiro falar com Deus, ele vai primeiro procurar Deus, para depois ele ir falar com o profeta. Sabe por quê? Porque não adianta ir no profeta antes de ir no Deus do profeta. Não adianta você procurar o profeta se você não orou a Deus. Isso aqui eu nem estou falando de profeta falso, de profeta esses que solta profetada por aí. Eu estou falando profeta de Deus. Querido, não adianta você ir no profeta sem antes você falar com Deus. Ezequias, primeiro ele foi na casa de Deus. Primeiro ele foi na casa do Senhor. Ele estendeu, ele vestiu de pano, ele rasgou suas vestes e cobriu-se de saco e entrou na casa do Senhor. Versículo 14, está escrito que ele pegou as cartas da mão do mensageiro e, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor. Ele deitou no chão perante o Senhor e orou Ezequias ao Senhor. Aqui para frente você vai ver aqui toda a oração dele. Primeiro, querido, você tem que falar com Deus. Profeta só fala aquilo, profeta verdadeiro, profeta que esses profetinhas que tem por aí, tira tudo daqui, ó, tá? Profeta verdadeiro, ele só fala aquilo que Deus mandar. Aí tem aquela situação assim, ó. Ah, pastor, e Elias? 1 Reis, capítulo 17. O senhor falou que o profeta só fala o que Deus manda. Mas e Elias, pastor? Ah, é mesmo, lá tá falando, né? Elias, o tisbita de Gileade, viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano, nem orvalho, nem chuva, haverá, senão segundo a minha palavra. Tá vendo, pastor? Tá vendo? Tá vendo? Segundo a palavra dele. Mas veja lá, Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. O que é que Tiago fala sobre Elias? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Você vê que no versículo 18 fala assim, ó. E orou outra vez. Ou seja, ele falou com o Acabe. Não vai chover segundo a minha palavra. Ele deu a palavra. Mas o Tiago está falando aqui que ele teve que orar para pedir para parar de chover. Teve. Ele deu a palavra dele. Que ele teve que pedir a Deus. Ele teve. Isso aqui é a palavra de Deus, querido. Profeta não fala aquilo que não é da vontade de Deus. Profeta de Deus, ele só vai repassar as palavras de Deus. Ele só vai repassar aquilo que Deus colocou no coração dele. Você vai ver que Ezequias, antes de ir no profeta, ele vai na casa de Deus. Antes dele querer saber a resposta do profeta, ele vai orar ao Deus do profeta. Não adianta você ir atrás de profeta se você não tem momento de oração. Se você não fala com Deus. Tem pessoas que viciou. Pastor, como é que é? Viciou
tossiu diferente, igual eu tossi aqui. Opa! Eu vou falar uma que está perto de mim aqui. Pastora Jaqueline, revela para mim aqui. Faz uma revelação para mim. Amanhece não, ué. O senhor orou? Hã? Levantou com o pé esquerdo. Opa, vou matar o profeta. Não, querido. Quanto tempo de oração você está tendo? Olha o que Ezequias passou. Senaqueribe era ruim. Era cabra que tinha vencido as nações todas. Ezequias era um homem que andava em retidão perante Deus. Ele andava em retidão perante Deus. Com certeza, Deus, pela sua presciência, onisciência, onipotência, ele já sabia o que Ezequias ia orar. Mas mesmo assim, o Ezequias foi primeiro orar. Falar com o Eterno. Falar com Deus. Falar com o grande Deus primeiro. Depois, ele, vai lá, ele é aqui. Junta aí o sacerdote, junta aí o povo aí, junta todo mundo aí, vai lá na casa do profeta. Porque ele já falou com Deus. Você está passando por guerra, por luta, por provações, você está passando por dificuldade, tá? Ore a Deus. Ora a Deus. Fala com Deus. Ah, mas tem um profeta aqui que você tem que ver, viu? Relampeou e ele tá profetizando. Não, querido. É de Deus, pastor. Não, eu não estou falando que não é. Eu estou falando que antes você tem que procurar o Deus do profeta. Porque você vai receber profecia, palavra que não é de Deus. Aí você vai falar o quê? Tá vendo? Deus falou e não cumpriu. Não, Deus não falou nada. Tem pessoas, irmãos, que não oram, não tem tempo de oração, não tem tempo de leitura de Bíblia, e vive a vida dele atrás de profeta, vive a vida dele atrás de profecia. Lembrando que Geazi era servo de Eliseu. Mas o que aconteceu? Aqueles milagres todos que ele viu, carros e cavalos de fogo ao redor do monte, adiantou? Tirou a cobiça do coração dele? Não. Quando ele viu que Eliseu não pediu nada para Naamã, ele correu atrás de olho no ouro. Olho grande, no ouro, na prata, vestes festivais. O que adianta ficar atrás de profeta e você não ter uma vida com Deus? O que adianta você viver atrás de profecia? Se na igreja não tiver revelação, eu não vou. Tem, querido, tem revelação. A maior revelação, aqui, palavra de Deus. Pastor, você está falando que Deus não pode revelar, usar de uma pessoa, não? Não é isso, não. Eu estou falando que primeiro, antes de ir catar profeta, vai caçar Deus. Vai falar com Deus. Vai contar para Deus os seus problemas, as suas dificuldades. Você vai ver que Ele vai te responder. Você vai ver que Ele vai solucionar os seus problemas. Você vai ver que Ele vai te dar a palavra certa, na hora certa. Teve profeta que nem precisou. Esse mesmo Ezequias. O que aconteceu? Isaías foi na casa dele, arruma a tua casa, punhou a tua casa, você vai morrer. Não vai viver, não. Ezequias, virou a perna e foi embora. Ezequias correu atrás dele. Ora a Deus para mim não morrer? Não. A Bíblia fala que ele virou para o canto e ele orou a Deus. Senhor, lembra-te que eu tenho andado reto, segundo a tua palavra. Eu tenho sido reto, eu tenho sido sincero. Não precisou nem dele chamar o profeta. Deus foi no profeta e falou, Isaías, tu tá indo. Lá vou embora. Não, volta para trás. Senhor, você já mandou falar com ele? Não, volta e fala com ele que eu ouvi a oração dele. Irmão, quando tu clama a Deus, nem precisa de ir atrás do profeta. Se Deus tem que usar de alguém para falar com você, ele mesmo vai lá atrás do profeta e fala, vai lá e fala com ele. Faça igual Ezequias. Está passando por luta, por provações? Está passando por dificuldade? Tá? Beleza, querido. Fala com Deus. Se Deus tiver de usar alguém para falar com você, Ele vai usar. Quando Isaías profetizou que ele ia morrer, ele falou com Deus. Deus foi lá no alpendre e falou com Isaías, volta para trás. Fala com ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. Com Senaqueribe, ele foi a Deus e orou a Deus. Mandou o servo ir lá, veio com a palavra, nenhuma flecha vai cair aqui dentro. Naquela noite veio um anjo
e matou 185 mil assírios. Por quê? Ezequias procurou primeiro a Deus. Fica essa palavra. Está passando por luta, por prova, por desafios, pessoas te confrontando, te afrontando. Conte para Deus. Tem um hino antigo, eu não sei de quem que é, eu acho que é de Lauriette. Conte para Deus o teu problema, conte para Deus a sua dor, Ele tem uma saída, uma porta de amor. Conte para Deus o seu problema. Faça igual o rei Ezequias. Faça igual ele. Faça. Deus vai mandar um profeta falar com você se for preciso. Fala com Deus, mas leia a Bíblia, leia a palavra. O mesmo Deus que usou de Isaías para falar com Ezequias, ele pode falar com você. Fique na paz, que Deus te abençoe.